O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Senhoras e senhores, este é o meu time de botão, o seu, o nosso podcast que mexe no baú. Futebol velho é com a gente mesmo e não tão velho assim, porque a gente fala da década passada, retrasada. Se for preciso, a gente vai para outra e para outra e para outra, sempre lembrando que este podcast sai com o selo da Central 3, já no seu 10º ano de vida, o 10º ano de meu time de botão, sempre trocando essa ideia, eu, Leandro e a mim, muito prazer, conversando com o Paulo Júnior, e a gente, entre um programa e outro, sempre dá uma lamentada, divide lamúrios em aplicativos de conversa, ou mesmo ao vivo. Nos últimos dias aí a gente passou por uma coisa do tipo, né? Porque a gente olhou reportagem da TV Globo, da Sport TV, na verdade, com muito material de arquivo que não tá no YouTube, não tá no Google, você não acha em lugar nenhum. E é tanto jornal da época, dos anos 50, 60, 70, 80, 90, que a gente não tem acesso, a gente tem acesso limitado ao arquivo de jornal. A gente tem acesso, não só limitado, a gente praticamente não tem acesso a conteúdo de rádio de todas as décadas, de todos os tempos, a gente não tem acesso. Então, quando a gente conta uma história no meu time de botão, a gente faz com que a gente tenha acesso. A gente tem acesso à nossa memória e a gente tem muito mais falta do que conteúdo, né? Falta muita coisa. Então, a gente sempre, quando conta uma história, faz questão de lembrar. É um recorte, é um pedaço de uma história, é o que dá pra gente apurar da história. Se a gente tivesse acesso a tudo que se falou em rádio, em TV, em jornal, nossa senhora, como seria bom fazer o meu time de botão. Já é bom, seria melhor ainda. A gente começou com essa sonzeira. Vou fazer um sobe-som um pouquinho maior de The Andy Cole Song, full version. E quando baixar o som, Paulo Júnior dá seu oi. Dali, Leandro e a mim, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Andrew Alexander Cole, o Andy Cole. Começamos com uma boa lembrança de um grande atacante, um grande goleador lá do futebol inglês. Concordo com o que você diz, claro, a gente não consegue, não tem uma capacidade de produção total, né? Isso é uma utopia. Mas vamos que vamos com o meu time de botão, contando as nossas historinhas e começando com um jogador que de fato é muito, muito marcante. Andy Cole vai ser personagem do começo dessa história, ele que hoje tem 50 anos, já parou de jogar há um tempo, claro. A gente está falando de um futebol dos anos 90 e logo essa música vai fazer muito sentido, porque esse cara fez gol pra caramba. A gente já passou pelo Chelsea do Zola, pelo Liverpool dos Spice Boys, pela turma de 92 ou classe de 92 do Manchester United e chegou a vez de falar do mais memorável tempo do Newcastle na história recente. Isso porque os títulos do Newcastle são lá do começo do século passado. É um time que foi campeão inglês, já tem 100 anos e ele volta à elite em 93, é 2 vezes vice-campeão em 96, 97, num time ou numa época em que o clube ali, o quadro do Newcastle, ficou conhecido como o time The Entertainers, os artistas, os animadores, a turma que diverte, algo do tipo. Uma geração que não ganhou nada, mas que está bem colocada na memória de quem acompanha a Premier League, porque marcou época. Era um time que todo mundo queria assistir, era um time de um ataque muito encantador e é um time que perdeu por muito pouco. Quando isso acontece, ainda mais, né, com alguém que não vinha ganhando sempre, com alguém que por pouco não foi para a 3ª divisão, isso chama muita atenção. O Newcastle montou times muito legais, teve jogadores icônicos nesses anos aí do meião dos anos 90, e é por isso que vale contar a história deste Newcastle, com certeza o mais lembrado Newcastle que a gente pode ter referência para tratar e para trazer aqui no meu time de botão.
Esse meu time de botão é um oferecimento de Freno Spray com mel, própolis e gengibre. A minha voz só tá saindo por causa disso. Voltei para Maceió, né, Paulo Júnior? Muito quente. E quando tá muito quente a gente liga 2 ventiladores, ar-condicionado no quarto. A minha voz tá em frangalhos. A pergunta que eu te faço antes da gente falar de contexto, começar mesmo a história, pode ser uma pergunta fácil, mas também pode ser difícil, não sei. Qual jogador brasileiro faltou nos entertainers dos anos 90 do Newcastle? Quem seria o Bala ali? Será que o Felipe pelo corredor esquerdo ali? Eu ia falar o Djalminha. Pensou, meu? O Djalminha ali, 95, no Newcastle. Era um tempo de um número menor, né, de brasileiros na Inglaterra. Mas faltou. Apesar de que vai ter milonga sul-americana, né? Você sabe bem disso. Vai ter milonga sul-americana nesse time aí. Bastante milonga, e é um tempo pré-lei Bosman e pré-lei, né? A lei trabalhista da Europa ainda não era vigente no futebol, então você tinha limite de estrangeiro por time, por isso que não era essa farra do boi, né? E o Newcastle, que acaba de ser comprado por uma dessas coisas medonhas do mundo aí, né? Como o dinheiro infinito. Em breve veremos um Newcastle cheio de estrelas de todas as partes do mundo. Fazendo um contexto desse Newcastle, a Inglaterra estava arrumando a casa, né? A Premier League estava chegando e o futebol inglês estava arrumando sua casa. Os anos 80 foram muito complicados, complexos, né? Margaret Thatcher batendo firme ali no futebol inglês, tragédias, muito mortos, Hillsborough, a torcida do Liverpool também envolvida em Heysel. Estava um pouco baixo astral a coisa, a Premier League chegou para mudar isso, e o Newcastle, dono de 4 títulos da primeira divisão inglesa, o último deles em 1927, ficava fora da festa. A temporada 91-92 seria a última do velho campeonato inglês, e o Newcastle estava na segunda divisão, o famoso Second Division, como diz aqui o roteiro. Por que não traduzimos para a segunda divisão, Paulo Júnior? O Newcastle estava eu quis pregar uma pecinha. Perfeito. A situação não era boa para o Newcastle naquele recorte, naquele momento de começo de Premier League. E na virada do ano, do turno para o retorno dessa segundona, o Newcastle estava no pé da tabela, com grande chance de, pela primeira vez na história, cair para a terceira prateleira do futebol inglês. Veja que loucura, né? A Premier League chegando, dinheiro novo, alto astral, todo mundo querendo investir, fazer o campeonato mais legal do mundo, e o Newcastle quase caindo para a terceira. Com dívidas, com incertezas na direção, com um time que não acertava nada em campo, até que o milionário, olha ele aí, John Hall, assumiu o controle do clube e tomou uma decisão importante. Isso era fevereiro de 92. Kevin Keegan seria o novo técnico do Newcastle. O Keegan era ex-jogador do clube e o Newcastle tinha caído em 89, perdido o play-off do acesso em 90 para os rivais do Sunderland e tinha chegado ao fundo do poço, como eu disse há pouco, naquele início de 92, chegou a correr risco de rebaixamento para a terceira. O clima interno muito ruim, o dono comprando briga, inclusive tem relatos de que parte da diretoria não estava entendendo direito o que o dono novo estava fazendo. Tava a famosa cartilha do rebaixamento, o Newcastle estava cumprindo à risca. E o pior, a impressão geral era de que o Keegan não tinha experiência e preparo bastante. E já se sabia, inclusive, que ele tinha visto pouquíssimos jogos do Newcastle nos últimos anos. Não parecia de cara ser um profissional que estava num momento ali de, olha, vai resolver o problema. Tinha uma certa desconfiança, digamos, técnica em relação ao nome. Ao mesmo tempo, o elenco era terra arrasada, né? Então não tinha muito o que cobrar do Keegan, do treinador, ali logo de cara. O treinador sacou que tinha uma boa geração de jogadores jovens, isso poderia ser parte da solução dali para frente, e o time reagiu o bastante para não cair. Não fez nada de incrível, mas fez o bastante para não cair. Numa tabela com 24 clubes, com 3 deles rebaixados, o Newcastle terminou em 20º lugar, ou seja, caía o 22, o 23 e o 24. O Newcastle ficou
em 24 pontos acima do primeiro rebaixado. Menos mal, a Premier League ia começar com o clube na segunda divisão, um alívio perto do risco de estar na terceira, e o glorioso John Hall, dono do clube, o famoso João Salão, né, Paulo Júnior, respirou fundo enquanto jantava o seu rango, a culinária inglesa, que é conhecida mundialmente por ser muito, muito boa, né? Culinária inglesa maravilhosa. Muito sutil. A gente começa então temporada 92-93, temporada do acesso, onde de fato começa, né, verdadeiramente a nossa história aqui no programa. Quando as atenções do país estão, portanto, na novíssima Premier League, o Newcastle começa bem a segundona, 11 vitórias seguidas para abrir a campanha, uma campanha maravilhosa, espetacular. Newcastle bateu o campeão liderando de ponta a ponta, virou primeiro colocado na sexta rodada, né? Já estava com vitórias seguidas, né? Mas assumiu a ponta isolada de fato no sexto jogo e foi promovido, conseguiu o acesso com 96 pontos nas 46 rodadas, 26 vitórias, 9 empates, só 8 derrotas, uma campanha muito, muito soberana. O Newcastle passou aquele primeiro ano de Premier League já dando na cara para a elite inglesa que ele estaria de volta no ano seguinte. Vamos fazer um giro por esse time, o time do acesso, que é importante. A gente festeja as estrelas na elite, mas o time do acesso é muito importante e o torcedor sempre fica com um carinho especial, né? O torcedor sempre tem aquele carinho pelo cara que roeu o osso. O goleiro, por exemplo, era o tcheco Pavel Sirnek, que chegou ao clube em 91 com só 23 anos, passou 7 anos no clube, jogou até 98, arqueiro reserva na seleção da República Tcheca, vice-campeã europeia em 96, né? Aquele time do Poborski, do Nedved e tudo mais. Ele morreu jovem, morreu em 2015, o Sirnek. A defesa tinha duas contratações bem importantes. O John Beresford é um lateral esquerdo que chegou do Portsmouth, virou seleção do campeonato nessa segundona, foi bem. E o Barry Venison é um zagueiro que jogava no Liverpool, também chegou para essa temporada. Eles se juntaram ao Steve Howe, um defensor revelado no clube, jogador que foi à Euro de 96 pela Inglaterra, e ao Kevin Scott, outro prata da casa que fez mais de 200 partidas com a camisa do Newcastle. Eu vou dar o meio-campo e você dá o ataque. No meio tinha uma referência ao Lee Clark, outro jovem jogador da casa, aos 20 anos também já foi eleito ali para a seleção da segundona, fez uma ótima campanha. O irlandês Liam O'Brien, jogador de seleção, é outro nome importante. E mais um cara relevante nessa meiuca do time da segunda divisão é o Robert Lee, jogador que veio do Charlton. Essas eram as figuras da meiuca do time que subiu. Na frente, no ataque, 3 nomes merecem destaque. Um deles é o Gavi Peacock, jogador da temporada no clube, né? Foi o grande destaque, seleção do campeonato, tinha muita moral no país e naturalmente dentro do clube. Outro era o irlandês David Kelly, jogou 2 Copas do Mundo, marcou 28 gols naquela temporada, bastante coisa, David Kelly. E o terceiro, claro, começamos ouvindo a música dele, Andy Cole, transferência recorde do clube, quase 2 milhões de libras, foi o que o Newcastle gastou para trazê-lo do Bristol City na janela de inverno em fevereiro de 93. Ainda assim, chegando no meio da brincadeira, ele conseguiu fazer 12 gols na segunda metade do campeonato, ganhou mais espaço depois, né, porque o David Kelly foi vendido para o Wolverhampton e fez a sua carreira, o Andy Cole, que a gente sabe hoje foi uma carreira muito bem sucedida. Mais um pouquinho da música de Andy Cole. Grande Andy Cole. E Paulo, o jogo mais marcante da campanha foi no 9 de maio de 1993, última rodada em St. James Park, né, sua despedida de casa,
o Newcastle enfiou 7-1 no Leicester. 3 gols do Cole, 3 do Kelly e 1 do Lee. Esses 3 atacantes, quer dizer, 2 atacantes, mais o Lee, que era um meia de criação, foram os autores dos gols do 7-1. Vamos passar a régua nessa temporada ouvindo um sobe-som desse Newcastle 7, Leicester 1. Manchester with the visitors yesterday as United celebrated the end of the most exciting season ever witnessed at St James's Park, and they signed off in real style. Looking for Kelly, David Kelly, good save, and Cole, meat and drink to Andy Cole. Lee now for Cole, and now it's Robert Lee. 2-0, Robert Lee. Cole again gets it back, and Lee Clark looking for David Kelly. 3-0, David Kelly gets his goal. But here's Sellers, and Lee Clark, and Kelly. Kelly again. Superb finishing from David Kelly. Difficult bouncing ball there. Kelly got a lovely knock down on it, and Cole, 5. It's all going their way. They can do absolutely nothing wrong. Clark there, Sellers and Robinson, and Kelly. It's 6. Unbelievable. David Kelly, the hat-trick. And now Lee Clark with a little bit of room. Not been anywhere near the amount of room before, but now it's Cole through the middle. Andy Cole, here we go again. Andy Cole gets his hat-trick now. What a way to finish. 7-1 at the end, and a proud day that the fans will remember for a long time to come. Resolvido o problema da segunda divisão, o Newcastle está de volta e vamos falar um pouquinho desse nome, Entertainers. O apelido surgiu numa transmissão da Sky Sports, né, uma tradução livre, algo como os artistas, as pessoas que animam, né, que divertem. Não é tão simples assim traduzir, mas acho que o termo, né, Entertainers, dá pra sacar de forma geral o que quer dizer. E a euforia era tamanha com esse time que o Keegan chegou a dizer que esse Newcastle era o segundo time de todos na Inglaterra. Ele deu uma surfada nessa onda, a TV muito animada com a nova liga, aquele time era muito ofensivo. Hoje a gente sabe o quanto a Premier League sabe vender seu campeonato, né? E aquele Newcastle era, às vezes, ele parecia até um pouco irresponsável para os padrões de um futebol inglês muito rígido. Então era um barato. Todo mundo que viveu essa época e assistiu futebol lá na Inglaterra vai lembrar desse time do Newcastle, porque era um barato assistir mesmo, esse time que ia para cima e que vinha da segunda divisão com uma promessa de fazer bonito na elite. O Newcastle subiu de divisão, claro, e mexeu no cofre, né? Uma vez na elite precisava qualificar o seu time e trouxe para isso gente do gabarito de Peter Beardsley, um meia que jogava no Everton, o Ruel Fox, meia que atuava no Norwich, o Darren Peacock, meia do Queen's Park Rangers. Nada muito incrível, principalmente para os padrões de hoje, mas tudo gente custando de 1 a 2 milhões de libras. É um valor bem considerável para aquela época. Um embalo de contratações grandes do Newcastle, tal qual Andy Cole. Andy Cole custou, acabamos de citar, né, 1,75. E esses caras estavam mais ou menos nesse balaio também. Então temos um padrão aí, né? E o início do Newcastle na Premier League foi irregular. Apesar da expectativa, né? Chegamos, a expectativa pelo acesso subiu muito bem, tinindo, contratou gente, foi irregular. O time estava no meio da tabela depois de 15 rodadas e foi ali, exatamente no jogo 15, que uma vitória mostrou a força que aquele Newcastle tinha. Pareceu virar o fio da campanha. Foi um momento marcante ali em 21 de novembro de 1993. Newcastle 3, Liverpool 0. Hat-trick, o famoso pediu música no Fantástico. Um dia desde vindo do filme, viu, Paulo? Apareceu isso. O cara falou. Apareceu, né? O cara falou hat-trick e a legenda falou pediu música. As traduções dos filmes também. Quem regula, né? As traduções dos filmes. Pode falar qualquer coisa. A propósito, você gostou de Eu, Daniel Blake? Gostei muito de Eu, Daniel Blake. Pois Gostei muito. É um filme que se passa em Newcastle, né? Tô fechadaço com o Blake.
Pois é, filmaço. Procurem eu, Daniel Blake, certamente um torcedor do Newcastle. Vamos lá, vamos subir som para Newcastle 3, Liverpool 0. 3 gols de Andy Cole com meia hora de jogo endiabrado. To perfection. Now Robert Lee away. Cole is in the middle. Cole 1-0. Andy Cole, and on a freezing afternoon, it's Liverpool caught Cole. Grobbelaar beaten. What a start for Newcastle. Robert Lee, the provider, and Cole stretched out and turned it in. Cole just holding up to keep himself onside and stretching out. Cole by a stud. Beardsley, a yard or two to operate here. Beardsley through for Scott Sellers. No marking on Sellers. Cole wants it. Cole again. A carbon copy goal, but this time it's Sellers the provider. And Newcastle have Liverpool all over the place. Sellers, where was the marking? But there was Cole, and there was another goal. Beardsley, tremendous pass again, right through that gap, and Sellers had the space, and Sellers had the control. Over it came, and Cole again, 2-0. First time, Sellers, Cole, hat-trick, 3-0, Andy Cole. Another hat-trick for Andy Cole. It's his first in the league. Keegan against his old club. Newcastle absolutely dominant. And Andy Cole, well, look at that ball from Lee. And Sellers again. He's devastating down the left. They can't get him that sort of space. Depois daquele momento, o time se manteve nas primeiras posições, chegou a vencer 6 jogos seguidos em março e se consolidou como uma terceira força da tabela. Olha que interessante o patamar que o Newcastle consegue chegar logo na sua primeira temporada de Premier League. Manchester United campeão com 92 pontos, Blackburn vice com 84 e o terceiro já é o Newcastle, 77 pontos, classificado à Copa da UEFA, uma campanha espetacular para alguém que acabou de subir. Abriu 6 pontos para o Arsenal, que foi o quarto colocado. Era só alegria, não, né? Você acaba de subir, campeonato novo, tudo mudando no país, você bate em terceiro, foi muito, muito bom para esse time do Newcastle. O Andy Cole terminou o campeonato artilheiro com 34 gols. Olha que ano pesado do Andy Cole. E rei das assistências com 13. Ele foi, de fato, individualmente o cara do ataque na temporada. O parceiro dele de frente, o Beardsley, também foi bem, fez 21 gols. E o Newcastle fechava a campanha como o melhor ataque do país, fazia mais gols que o United, fazia mais gols que o Blackburn. Aquele Newcastle fez 82 gols. Em 11 jogos da campanha, fez pelo menos 3. Ou seja, um ataque animador, um time gostoso de ver, um goleador implacável, entretenimento puro, né? Sobe um time da segunda divisão, te dá o artilheiro do campeonato, te dá o melhor ataque, não para de ir pra cima, goleia de tempo em tempo. Era legal demais acompanhar esse time. Andy Cole ou Heskey? Haha, Andy Cole. Heskey ou Guilherme? Guilherme ou Cole? Cole. O material a gente tem, né? Já são tantos episódios. Para saber mais sobre essa temporada específica do futebol inglês, a gente tem um episódio no qual contamos a saga do Blackburn campeão, né? É um episódio que tem o Blackburn, o Kaiserslautern e o Nantes, 3 campeões que não eram cotados, né? 3 underdogs da década de 90 no futebol inglês. Blackburn campeão, Newcastle terceiro lugar, um time animador que chegou na temporada 94-95 naquela famosa, no pique da confirmação, né? Depois que você sai de uma temporada muito boa, muito empolgante, você tem o desafio de confirmar o nível, de continuar lá em cima. E o Newcastle fez contratações importantes nesse sentido para a sua sequência no alto da Premier League. O zagueiro Philip Albert, de 2 Copas do Mundo pela Bélgica, ficaria marcado por sua capacidade ofensiva, né? O famoso zagueiro, o zagueirão que dá suas arrancadas, né? Um mina belga, digamos assim. Um jogador
bem interessante, o Philipp Albert. E o também jogador de Copa do Mundo que chegou para o Newcastle, o suíço Mark Röttiger. Chegou, um lateral direito cumpridor. Acho que todo lateral direito suíço é cumpridor, né? Não deve ter um lateral da Suíça porra louca, né? Dá uns drible da vaca, assim? Um Atirson, assim, que não volta, sabe? Acho que não. Acho que lateral um Apodi. Um Apodi, não deve ter. Outro jogador que não fechou... tem Apodi em lugar nenhum do mundo, né? A verdade Apodi é coisa nossa. De fato. Um abraço pro Ilcinho, hein, que ouve o meu time de botão lá em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. O maior elástico do futebol paulista nesse século é do Ilcinho. Sim, ele é um repentista do drible, né? Nunca fez um drible igual ao outro, uma maluquice. Achei que você ia falar que ele nunca fez um drible que servia pra alguma coisa. Era só... Ele era um entertainer, né? Basicamente era ele. Esse era. Esse foi e acertou na carreira, né? Ele tinha mais do que jogar nos Estados Unidos mesmo. Esse tinha. Para fechar o pacotão do Newcastle, o atacante Paul Kitson chegou ao clube para disputar a temporada 94-95. Pauleta, Brasil campeão do mundo, todo mundo volta para sua casa. A Inglaterra nem a Copa do Mundo jogou, mas a gente tinha futebol de clube para recomeçar. Início da temporada foi simplesmente o melhor da história do Newcastle na elite. 6 vitórias seguidas. Bateu no Leicester, no Coventry City, no Southampton, no West Ham, no Chelsea e no Arsenal. Foi perder lá na rodada 12 para o Manchester United. Perdeu ali umas posições na tabela, ficou variando em terceiro, quarto. Terminou essa Premier League no 6º lugar. Um pouco abaixo do que tinha feito na temporada anterior. Mas aqui, nessa 94-95... vem um grande baque para a torcida do Newcastle. Na virada do ano, janeiro de 95, Andy Cole foi contratado pelo Manchester United por 6 milhões de libras, mais um jogador. Muita grana, né? A gente está falando há pouco que os caras vão chegando por 1 milhão e pouco, 2. O Andy Cole valeu 6 mais um cara. Ele terminaria aquele campeonato com 21 gols, somando, né, gols que ele fez no turno no Newcastle e no retorno no Manchester United. Mas pegou mal, né? A torcida não conseguiu entender direito por que toparam vender o Andy Cole. Ainda mais no meio de uma campanha, você tá com a sua autoestima crescendo, você tá tentando, né, ensaiando ali renovar uma rivalidade com o Manchester United. Vai lá e libera o cara logo pro United. E a gente vai ouvir o Andy Cole, que obviamente vai falar em inglês, mas eu acho que vai dar pra entender aí de forma geral. Ele diz que não queria sair, mas que o clube aceitou a proposta. Ele chega a falar em algum momento, né, que o treinador, que o Keegan topou. Então, né, que o agente dele, o empresário dele, comunicou que estava numa negociação para o Manchester United. Tem um perfil um pouco de não querer ficar mal com a torcida? Pode ser. Mas tem uma coisa interessante, né? Porque o cara tá indo para o Manchester United... e ele não deixa de falar, não queria sair. Ele não, né? Ele deixa claro que não foi um pedido, não era um desejo dele subir de patamar ali naquele meio de temporada. Vamos ouvir um pouquinho aí do Andy Cole, mas o que fica é esse baque para a torcida do Newcastle. O seu jogador mais legal, o artilheiro, o cara que estava animando essa nova fase do time, acaba indo logo para o Manchester United, que a gente sabe é provavelmente o time mais odiado que tem por ali. Andy, I think most of the soccer world's shocked. Did it come as a surprise to you? Yeah, it came as a very big surprise to me. You know, I knew nothing about it till like yesterday evening, about 5 o'clock, and it's all gone from there. So how did you find out about it? Did Kevin Keegan come on the phone to you? What happened? No, to be honest, it was my agent who gave me a call and said he's coming up to see me. Didn't know what about it. When he came to see me, told me Kevin Keegan accepted the offer from Man United. Wants to go and speak to him. So how difficult a decision was it once you came here, once you knew Manchester United were interested to move here? Oh, obviously it was difficult, because I never wanted to leave Newcastle, but the gaffer accepted the bid. I've come to a very big club, I just want to do well for Manchester United now. You'll probably know by now that the Newcastle fans are absolutely distraught at the news. Have you a message for the Newcastle fans? Yeah, I have got a message for them, Like I said, I never wanted to leave the club. Kevin Keegan accepted the offer, and once he accepted the offer, it's out of my hands. What's it mean to come and play for Manchester United, the biggest club in the world, they call it?
Yeah, I'm looking forward to it. You know, it's a great club with loads and loads of tradition. And I'm really looking forward to the prospect of playing with so many class players. And what about the Championship now? Because I know the gaffer in Newcastle says you're out of it. Now you're straight back into the race, aren't you, with Manchester United? Yeah, I am, you know, but I'm going to get straight into Andy the team. Cole está vendido. Andy Cole, no fim do... A gente não mostrou aqui no fim do áudio, mas ele disse que não era um adeus, era um até logo. Ele não cumpriu essa promessa. Ele nunca mais voltou a vestir a camisa alvinegra do Newcastle e fez uma das grandes... Era o Washington e Assis do futebol inglês, né? A dupla Cole e York é uma dupla fantástica ali. Um dos símbolos maiores do Manchester United do Ferguson. E veja como a iconoclastia, né? Como a gente... que é engraçado, né? Com todo o respeito, que merece mesmo. Nesse caso eu não falo de forma, né, pejorativa, mas a gente respeita demais o Cantona, né? Toda a mística, tudo que envolve, tudo que jogou de bola o Cantona, o que ele representa. Mas a chegada do Cole ao Manchester United, essa dupla de ataque que ele forma junto com o York, de alguma forma termina com a passagem do Cantona no Manchester, né? O Manchester deixa de ser o Manchester do Cantona e vem um novo momento e é o momento mais vencedor, né? O Cole talvez não tenha o mesmo nome quando a gente conversa aqui, mas ele fez do Manchester United mais vencedor, embora um pouco talvez menos midiático do que o Cantona consegue fazer, mas esse é o Manchester bala, né? O Manchester do Cole com o York e companhia limitada atrás dos dois. 1995, 1996, o auge. Na terceira temporada da Premier League, né? O John Hall, o João Salão, abriu a carteira. Falou, peraí, caímos um pouquinho na tabela, tá na hora de mexer de maneira mais enfática no time. Ele precisava de uma resposta, ele tinha dinheiro porque vendeu o Cole, a torcida estava carente de um nome para substituí-lo. E, enfim, ele tentou colocar o time numa disputa real pelo título. Contratou jogadores mais pesados do que aqueles que a gente citou nos outros anos. Gastou ao todo 16 milhões de libras para começar o campeonato, né? Na primeira janela, e depois na janela de meio de temporada gastou mais 11, ou seja, ele colocou no clube 27 milhões de libras só em passe de jogador, e eu quero que você cante os destaques do mercado do Newcastle, Paulo. Les Ferdinand veio do QPR, o Queen's Park Rangers, por 6 milhões, fez 25 gols na liga, valeu demais a pena a contratação. O francês Ginola, muito técnico, destaque em seu país, jogador, dava uns tapas na bola invocado, né? Esse era a bola mesmo. Reforço importante nessa vontade do Newcastle em mostrar que estava mudando de patamar, trazer um cara de bom nível do futebol francês. O Barton era um zagueiro bom de bola também, vindo do Wimbledon, se tornou ali o defensor mais caro da história do futebol inglês, nunca um zagueiro tinha custado tanto. E o Hislop, do Reading, era o goleiro para brigar por posição, era um pacotão interessante do dono do Newcastle. Chegou em janeiro, né? Você citou ali, foram 16 milhões para começar o campeonato, mais 11 no inverno. Em janeiro chegaram Faustino Asprilla, outro na casa dos 6 milhões de libras, veio direto do Parma, e o Bati, aquele volantão, foi à Copa do Mundo de 98, era jogador do Blackburn. Chegou gente boa, hein? Chegou gente boa, e a gente ouve uma matéria em espanhol para falar um pouco da chegada do Asprilla ao futebol inglês. Dá pra gente ouvir um trechinho aí dessa figuraça que trocava a Itália pela Inglaterra. Hemos venido hasta Newcastle, atravesando el Océano Atlántico, en busca de un jugador colombiano que ha llegado aquí y que ha creado conmoción, Faustino Asprilla. Hay una tinomanía en Newcastle y hemos venido a recoger las imágenes de este nuevo mundo maravilloso de Faustino Asprilla. Faustino, ¿cómo es tu mundo ahora en este sitio, en Inglaterra? ¿Cómo ha cambiado tu mundo? No, es igual. Es la misma cosa como Parma, aquí entrenando y jugando. No, bueno, pero el entorno, la comida, todas las cosas. No, la comida igual, estoy adaptándome
un ambiente diferente, pero no ha cambiado mucho. ¿Hay más frío aquí? Bueno, puede ser un poquito más, pero no es mucha diferencia tampoco. Normalmente a todos los morenos de nuestra patria, de Colombia, les hace mucho daño el frío. Yo recuerdo la primera vez que vino Colombia por acá a jugar en Escocia, y Guarán y Luis Carlos Perea, todos salían con guantes. Parece que no te molestara tanto el frío a ti. No, es cuestión de protegerse, porque muchas veces hace mucho frío y hay que usar guantes, pero no es lo mismo venir a jugar un partido que vivir en él. Es más fácil vivir en él, después te acostumbras. Bueno, depois de 4 anos em Itália... O time do Newcastle estava mais encorpado, né, com essas contratações, mesmo antes do inverno, antes do Asprilla, que a gente acabou de ouvir, chegar no Natal, no famoso Boxing Day. Puta, deve ser um saco, hein, Paulo? Você bem que não tem fim. A gente se acostuma com tudo, né? Mas eu não quero ver bola dia 25 de dezembro, não. Eu tô de boa do Boxing Day. No Natal eram 10 pontos de vantagem sobre o Manchester United e um clima inevitável de agora vai. O turno desse time foi fantástico. Veio uma derrota exatamente para o time do Manchester, para os Diabos Vermelhos, 2-0, inclusive com gol do Cole, que comemorou, né? Não estendeu as palmas e se negou a comemorar. Mas ainda assim, o Newcastle se mantinha bem à frente, chegou a ter 12 pontos de vantagem em janeiro, faltando 15 rodadas, ou seja, você tem 15 rodadas e 12 pontos de vantagem, você está realmente perto do título, né? Mas não foi isso que aconteceu, a história mudou. Cantona voltou depois daquela suspensão por ter agredido um torcedor e voltou para calar tua boca. Voltou para calar tua boca, que acabou de falar mal do Cantona. E o United retornou à boa forma. Por outro lado, o Newcastle venceu só 2 de 8 jogos ali entre o final de fevereiro e o começo de abril, numa fase sensível para a definição da tabela. E dentro desses jogos tem inclusive um icônico, talvez um grande jogo que a gente vai tratar aqui nesse programa, uma derrota famosíssima, icônica para o Liverpool, 4-3 em Anfield. É a nossa cereja no bolo. Não é exagero dizer que esse Liverpool-Newcastle é o jogo que simboliza os primeiros anos da Premier League. É um jogo clássico desse começo de nova era. Naquele 3 de abril ficou clara uma mudança de jogo mesmo, né? Uma mudança estética e de ritmo. Um jogo mais intenso, uma liga mais imprevisível, um espetáculo novo, um outro produto capaz de fazer da Inglaterra, que até então era estigmatizada por gramados péssimos, por certa precariedade. Parece que chovia mais também, né? Todo jogo era chuva. Agora na Premier League não chove. Exato, ninguém abria a mão de um 4-4-2, muito bico na bola, né? Então, foi mudando, né? Então foi um jogo marcante para isso, para fazer da Inglaterra, pelo menos na sua apresentação para o grande público, o grande centro do futebol mundial dali em diante, como de fato, com muito, muito mais dinheiro, veio a acontecer. Para muita gente, o melhor futebol para se assistir no planeta hoje, 2022, é o inglês. Eu não vou fazer essa pergunta para o Paulo Júnior. Liverpool, David James no gol, Rob Jones, John Scales, Neil Ruddock e Jason McAteer, John Barnes, Jamie Redknapp e Mark Wright. Steve McManaman, Stan Collymore e Robbie Fowler entraram. O Harkness e ele mesmo, Ian Rush, no fim da partida. O técnico, Roy Evans. O Newcastle do goleiro Snichek, Watson, Howe, Albert e Beresford, Beardsley, Robert Lee, Batty e Ginola, Ferdinand e Faustino Asprilla, o técnico Kevin Keegan. O Liverpool fez 1-0, o Newcastle virou ali antes dos 15 minutos, o Liverpool empatou aos 10 do segundo tempo, o Newcastle fez mais um aos 12 do segundo tempo, o Liverpool empatou sem demorar muito, ali nos 20 e poucos do segundo tempo, e a virada, o 4-3, veio nos acréscimos. Um jogaço absurdo. Você imagina, o time da casa toma a virada com 15 minutos e ainda assim tem tempo de, lá nos acréscimos,
virar para 4-3. Vamos ouvir esse jogaço e para muita gente, de fato, até hoje é citado como grande jogo, pelo menos dessa fase inicial da Premier League. Jones, now Collymore. Could well to swing back his cross, and it's a goal! Robbie Fowler! What a start for Liverpool! Cernacek had no answer there. It was a great cross by Collymore, drew out the goalkeeper. The goal in the second minute. Asprilla, he's got through here. Ferdinand! 1-1. 10 minutes gone. And Asprilla has set up the goal for Les Ferdinand. And it was a really sharp finish from the England striker. Now Watson Cole. McAteer now. Oh, it's a good ball in. Collymore! Liverpool 3, Newcastle 3. 68 minutes gone. And this, without question, is one of the matches of the season. Philippe Albert. That's not a bad ball either. Ferdinand. With Harkness. Ferdinand. Fabulous block by David James. Barnes threatening Newcastle again. Cernacek with the save. Scales again for John Barnes. Now Ian Rush. Barnes again. Rush just wouldn't sit up for him. But here is Collymore. Liverpool have won it. An amazing finish. And Keegan just cannot take it in. What a finale. Stan Collymore. And surely now Liverpool have the points and are back in the title race. Jogaço, jogaço, Liverpool e Newcastle, nenhum nem outro acabou campeão. O campeão foi o Manchester United de Ferguson, de Cole, de York, de Giggs, de Cantona e de muita camisa, muita força para dar esse pique final, né? É o tipo de reação que a gente costuma acreditar em parte a mística da camisa, a força da camisa, o hábito de jogar grandes momentos, de jogar, ganhar grandes competições, né? Talvez isso tenha faltado para o Newcastle nesse momento, né? Porque essa perda de embalo na hora final, ali na reta final, é muito frustrante. Aconteceu para o time do norte inglês naquele momento. Ainda teve 3 vitórias magras, né? 3-1-0 seguidos nas últimas 5 rodadas contra Aston Villa, Southampton e Leeds United, mas não adiantou, terminou mesmo 4 pontos atrás do time do Ferguson. Com polêmica, no entanto, dá pra gente dizer que teve polêmica, isso porque o Alex Ferguson chegou a afirmar que alguns times, como por exemplo o Leeds, não iam jogar de forma tão dura contra o Newcastle, que iam de alguma forma não iam dar a vida em campo, porque, enfim, uma coisa é jogar contra o Newcastle, outra é jogar contra o United, nós somos os mais odiados e tudo mais. Abrindo aspas para o Ferguson, eles melhoram seu jogo só porque estão jogando contra o United. Isso é patético, fecha aspas, chororô de Alex Ferguson, e por conta disso o Keegan, técnico do Newcastle, sai da vitória contra o Leeds, né? O Newcastle 1, Leeds 0, o técnico do Alvinegro grita às câmeras que vai adorar bater o United na corrida pelo campeonato. Deu aquela esquentada, o Ferguson, eu não concordo com, né, enfim, não sei por que o Ferguson se deu o trabalho de falar o que falou, mas o fato é que o Keegan quis, mas não alcançou o Manchester United na reta final do inglês. Pois é, ele ficou pé da vida com a insinuação do Ferguson, saiu animadaço desse jogo, comprando briga, mas não deu. O Newcastle, que encantou fazendo 45 pontos e marcando 40 gols no primeiro turno, depois no segundo fez só 33 pontos e marcou 26 gols. Ou seja,
esse time tão conhecido por ser um ataque, avassalador, tal e coisa, marcou só 26 gols no segundo turno, caiu demais de rendimento, é por isso que terminou 4 pontos atrás do United. O Manchester United ganhou um jogo a mais e foi campeão. Para quem chegou a ter 12 pontos de margem, né, no meio da temporada, é um baque tanto, né, cara? 12 pontos é para manter e ser campeão. Conseguiu se meter nessas discussões, nesse disse-me-disse, mas no fim das contas ficar 4 atrás, ou seja, o Manchester United tirou 16 pontos. 16 pontos, faltando pouco mais de 10 jogos. É muita coisa, né? É muita coisa e a gente vai ouvir o Ginola falando sobre a perda do título, certo, Paulo? Certo, vou traduzir só um trechinho do que ele vai falar. Ele diz: estamos falando sobre a temporada 95 e 96 e olha que estamos em 2018, as pessoas seguem lembrando daquela temporada. Desde esse time não aconteceu muita coisa com o Newcastle. Eu queria que aquela temporada tivesse começado algo grande no clube, uma fundação para fazer o clube um dos maiores do mundo. Ou seja, ele reforça que doeu muito perder aquele título, mas não deixa de ser interessante que as pessoas ainda lembrem daquele time. E ele lamenta, por outro lado, ele está falando ali em 2018, ele lamenta que ainda seja aquele Newcastle a ser lembrado, né? Ainda seja aquele time, porque, na opinião dele, desde então, não montou mais nenhum time que desse tanto prazer para as pessoas assistirem. How would you like us to remember that Newcastle side? We talk about the entertainers, but is it more? Well, the problem is we are talking about the season 95-96. Since then, we are in 2018. People still remember that season. That means that since this team, there's nothing much that happened to Newcastle United. And that's the shame. Who win trophies don't get remembered as much as that's the shame of it. I would have loved to see Newcastle from that date, that year, saying, well, that's a start for us to build something strong at Newcastle, bring some money. We had it's like the foundation of a house. Let's build the castle from that foundation. 95-96 is the foundation of Newcastle United. Let's make it stronger than probably one of the strongest clubs around. And 2018, we're talking about, we watched the game tonight. We have Rafa Benitez. Falou o Ginola, Pauleta. E, enfim, né, um jogo ofensivo, atletas de ótimo nível técnico, com um uniforme icônico, noventista, clássico, né, virou um clássico. Uma pitada de figurões como o Asprilla, como o Ginola. É bom dizer que depois da chegada do Asprilla, o time caiu de rendimento, mas, enfim, figurões como a filha de Ginola. E um treinador tratado como uma grande lenda. Um cenário que parece uma combinação ideal para fazer daquele quadro de 96 um momento inesquecível na história do torcedor do Newcastle. De fato, é uma história inesquecível para todo torcedor, mas aquele quadro na parede com a legenda em cima, campeão inglês, esse quadro nunca existiu. Esse quadro, os times grandões, né, os maiores, os mais vencedores, costumam roubar estas cerejinhas dos bolos alheios. O Newcastle tem uma história linda para contar nesse ano, mas campeão não foi. Teve que tentar de novo em 96-97. Chegamos à temporada 96-97 e é temporada de vice de novo. Termina a Eurocopa e semanas depois o Newcastle anuncia a contratação de ninguém mais, ninguém menos que Alan Shearer por 15 milhões de libras. Ele era o artilheiro da Eurocopa, o jogador mais caro do mundo até então, a partir dessa transferência, e um torcedor do Newcastle. Era torcedor do Newcastle na infância, estava chegando para defender o time dele, o time que ele torcia quando era garoto, e para isso ele recusava uma oferta para seguir no Blackburn e também recusava, claro, a proposta de Alex Ferguson. É óbvio, termina a Eurocopa, o cara tá babando de fazer gol. Você acha que o Manchester não deu proposta para o Alan Shearer? Claro que tentou também. No fim das contas, ele preferiu jogar no Newcastle e isso é de grande valia para o torcedor de lá até hoje. Vamos ouvir um pouquinho de gol do Shearer na Eurocopa? Inglaterra 4, Holanda 1. Jogaço, hein? Jogo bom demais na Euro de 96.
2 gols de Alan Shearer, artilheiro da Eurocopa daquele ano. Halfway through the first half, 1-0 to England. Tony Adams, who hasn't scored for England since 1988, makes his way up to try and put that matter to right. Sheringham, he scored! Almost to his own disbelief, it dropped into the corner of the net. McManaman, Gascoigne into the area. Sheringham, it's cut back for him. It's set up for Shearer. 3-0. Brilliant play from England. Anderson, one stop, it goes Sheringham. It gets better and better and better. Over Adams to Bergkamp. This is Kluivert, it's a real chance and Holland have got one back. You have to say they deserve that. Alan Shearer and Teddy Sheringham there, close to each other on the bench, and created with their goals 2 apiece. A quite wonderful night for Alan Shearer, Inglaterra 4, Holanda 1. Bonito, hein? 4. E aliás, a estética dessa Euro de 96 é maravilhosa. Eu queria uma Copa do Mundo na Inglaterra, de novo. Mas a Inglaterra tem o péssimo problema de já ter estádios prontos, né? E a FIFA precisa que os estádios sejam construídos do zero. Se é que vocês me entendem. A temporada 96-97 começava com um choque de realidade para o Newcastle. Como o United do Ferguson era o campeão da Liga e também da Taça, a Federação Inglesa convidou o Newcastle para jogar a supertaça deles, né? A Charity Shield, que, enfim, era, eu não sei o que significa. Qual é a tradução desse Charity aqui, hein, Paulo? É tipo o escudo da não sei o que lá, né? Sei lá, era a Supercopa inglesa. Os 40 mil ingressos para a torcida do Newcastle se esgotaram rapidamente. Era uma rara oportunidade de disputar a taça em Wembley, festivalzão em Wembley, e também a chance de ver a estreia do Alan Shearer, que tinha chegado dias antes, depois da Euro disputada naquele mesmo país. Pelo clima, é considerado um dos grandes jogos da Supercopa inglesa, da Charity Shield, já feitos na história. Eu vou cantar o Manchester United. Schumacher, Phil Neville, Pallister, May e Irving. Essa linha de zaga tá longe de ser a bala mesmo. Nick Butt, Beckham, Keane, Scholes e Giggs. Essa é a linha, é uma linha... Esses aí, se eles chegarem agora em qualquer... Se eles chegarem numa oficina mecânica em Manchester agora, sai um peixe e sai uma pint. No ataque isolado, acho que era a última temporada dele no Manchester United, Eric Cantona. Entraram... Esse aí não só sai a pint e o peixe, como acho que o cara traz uma banda pra tocar. Qualquer hora que ele chegar. Faltou, né? Faltou a Champions do cara. Na verdade, sabe o que faltou pro Cantona? Uma Copa do Mundo, né? Que coisa, isso é esquisito. Né? Que coisa a França ficar fora das Copas de 90, 94. 90 acho que ele não ia, mas enfim. Mas para cada história que existe, é uma história que não existe, né? Então, para a França não ir para a Copa, a gente tem a Bulgária. A gente contou a história da Bulgária, que é uma delícia também. Para esses caras estarem jogando bola agora aqui na minha televisão, eu precisei não virar jogador. Exato. É uma corrida. No Manchester United entraram o Gary Neville, que tem muito bom programa de TV do Gary Neville, o Poborski, da República Tcheca, e o George Cruyff, que não... O Edinho, né? É o Edinho. Esse é o famoso... Já falei com seu pai. Né? Ele chega num trampo novo, beleza, sou eu mesmo. Não, já falei com seu pai. Já falei com seu pai, fica tranquilo. O Newcastle, nesse dia que azedou o frango
Sniczek, Watson, Peacock, Walbert e Beresford. Bardsley bate Robbie Lee e Ginola. Alan Shearer e Les Ferdinand. Entraram o Gillespie e o Asprilla. Olha aí, o Asprilla foi pro banco, né? O Asprilla foi pro banco com a chegada de Alan Shearer, claro. O técnico era o Keegan. A gente já viu o Newcastle apanhar pro Liverpool agora há pouco, naquele 4-3. E aqui apanha bem do Manchester United. O United fez 2-0 em meia hora, fez mais 2 no final do jogo, meteu 4-0 para não deixar dúvidas, né? Ganhou a Liga, ganhou a Copa, trouxeram a Supercopa contra o vice, ele foi lá e meteu 4-0 para mostrar quem mandava no país. Mas aí vem a vingança, né, Leandro e a mim? Até porque esse programa é para os amigos torcedores do Newcastle no Brasil. E aí a gente tem que sair por cima também. Rodada de número 10, dia 20 de outubro. Eram 70 dias desse 4-0 do Manchester United. E o Newcastle recebia o Manchester em St. James Park para vencer por 5-0. 5-0. Peacock, Ginola, Ferdinand, Shearer e Albert marcaram. O time do Alex Ferguson era praticamente o mesmo que tinha feito 4-0 2 meses antes. E o Newcastle, nesse 5-0, virava líder da Premier League. Olha que beleza. O Shearer metendo gol, o time funcionando, 5-0 no principal candidato a qualquer título na Inglaterra àquela altura. Então era um jogo que dava muita moral para quem sabe brigar pelo título. Vamos ouvir? 5-0 para o Newcastle contra o time a ser batido naquela época. Peacock! Newcastle appeal and the goal is given. Between them, the officials were of the view that the whole of the ball was over the whole of the line. Beresford. Here's Ginola! Creating the space for the shot and then letting rip. One of the goals of the season so far. Shearer. Past Irwin. Ferdinand! It's in! It's 3! And that's what it means to true Newcastle supporters. This is turning into a great day for Newcastle United and for their manager. Beardsley. It's parried! And Shearer scores! Beardsley and then Ferdinand denied by the goalkeeper. Not Alan Shearer. Albert is being urged to shoot by the crowd, but he's gone for the chip instead! And that rounds off one of Newcastle's greatest days quite beautifully. Urged to use the driver, he took out the sand wedge and holed in one. How about this for a score? Newcastle 5, Manchester United 0. E 5-0 é goleada, né? Eu detesto essa pergunta sobre se 3-0 é goleada. Detesto essa questão. Até porque depende, né? Pra mim, Palmeiras 3, Mogi Mirim 0 não é goleada, mas Mogi Mirim 3, Palmeiras 0 é goleada. Depende dos gols também, né? 3-0 de um mesmo cara, assim, o 9 faz os 3, aí eu já acho que tem discussão. Tem discussão. Agora, um gol contra, um do volante, um do 7, não. O Newcastle voltou a ser irregular nessa temporada, na virada do ano, chegando portanto, no verão de 97, para nós brasileiros, né? Inverno, lá era o 6º colocado e virou 3º depois, conseguiu 3 vitórias seguidas no final de fevereiro, deu uma reagida, mas foi o limite, foi o teto do clube, 3º colocado. Quando visitou o United em Manchester na penúltima rodada, em 8 de maio de 97, a diferença já estava consolidada. Mais uma vez, o Manchester de Ferguson foi campeão, 7 pontos de vantagem sobre o time agora comandado por Sir Kenny Dalglish. O Newcastle terminou em 2º lugar.
Isso porque o Kevin Keegan deixou o clube em janeiro, tem essa mudança do Keegan para o Dalglish. Ele já tinha oferecido o cargo ao final da temporada anterior, naquele vice traumático, mas foi convencido a seguir. E depois dos resultados regulares em dezembro, novamente ele chegou para a direção e falou: eu já levei o Newcastle até onde dava. Eu cheguei no limite de tirar o que dá para tirar desse time. E no fim das contas, o que se diz é que ele nunca pareceu ter se recuperado do vice-campeonato terrível, aquele, né, em que o título parecia ganho. Ali foi uma ducha mesmo, né? O Capô, se a gente não foi campeão agora, cara, 12 pontos na frente e a sensação que esse time tá dando tudo, não vai ter mais jeito. Então, ele acaba deixando o cargo dia 8 de janeiro, dizendo ser uma decisão pessoal. A direção buscou Bobby Robson, ele não quis deixar o Barcelona, mesmo sendo torcedor do clube, tendo uma ligação afetiva ali com o clube. E aí o Newcastle foi no Kenny Dalglish, anunciado uma semana depois da saída do Kevin Keegan. Ele tinha sido campeão pelo Blackburn de 95, tinha pouco mais de uma década como treinador, né? Metade no Liverpool, metade no Blackburn, que ele conseguiu, né, esse grande feito de ser campeão inglês, e ele virava técnico nessa metade de temporada do segundo vice-campeonato do Newcastle. Os entertainers do Newcastle chegam então à sua última temporada. É a última temporada que a gente conta aqui, 1997, 1998. O time mudou muito, e quando você muda muito, né, se dá errado, você termina com a era de fato. Saíram jogadores importantes como o Lee Clark, o Elliott, o Ginola, o Les Ferdinand, o Beardsley, quer dizer, foi uma limpa, né? E o Asprilla também foi embora, além do Beresford. E chegou um pacotão de reforços com gente como o goleiro irlandês Shay Given, gostava dele, o atacante dinamarquês Thomasson ou Borghetti? Borghetti. E o também atacante sueco Andreas Andersson e o meia galês Gary Speed. Definitivamente não era mais um time que merecesse o carimbo de entertainment, né? Não eram jogadores com a característica que tinham os anteriores, né? Você troca Ginola e Asprilla por Thomasson e Anderson, é claro que você perde um elemento ali de encanto. E foi muda até o casaco dos caras, né? Então viram. O Thomasson não tem cara que usa aqueles jaco invocado de Tino Asprilla, né? Acaba o encanto do clube, acaba o encanto na Premier League, o novo time termina só na 13ª colocação. E a gente fecha então, Paulo, com a 13ª melancólica colocação, lembrando de 2 jogos marcantes desse time. Vamos começar falando de Champions League. O Newcastle não passa da primeira fase, ganha só 2 jogos num grupo que tem Barcelona, PSV e Dinamo de Kiev, mas tem um jogo memorável, uma reta final ali da passagem do Asprilla, e ele faz um hat-trick, faz também seu jogo de 3 gols, 3-2 para cima do Barcelona, com 3 gols de Faustino Asprilla. O Barcelona tinha Resp, o Celades jogando meio de líbero, um trio de defesa com Heinziger, Nadal e Serge, De La Penha e Amunique, Rivaldo, Luiz Henrique, Luiz Figo e Sonny Anderson. O técnico era o Van Gaal. Vamos ouvir. 3-2 para cima do Barcelona. Nesse time não tem grandes feitos europeus, né? Tanto que a gente não ficou citando Copa da UEFA, esse tipo de coisa. Mas no bolo, assim, quando o cara vai lembrar do Newcastle desse tempo, tem esse 3-2 no Barcelona, acho que muito pela jornada bem inspirada do Asprilla naquela noite. Vamos ouvir. Esta fue la primera jugada del compromiso, un desborde por la izquierda, le cometieron falta, la segunda que pidieron como penal, le sacaron el balón, la tercera en donde hábilmente ingresa al área, el arquero va al piso, no lo toca, él va por encima del cuerpo del arquero, el árbitro vio penal, sancionó el penal a los 22 minutos y el Tino Asprilla concretó con gran maestría. La celebración de la tribuna y no se imaginaba nadie lo que estaba por hacer Asprilla. Miren qué golazo ha marcado. Al mejor estilo
de los basquetbolistas norteamericanos que se levantan en sostenido para clavar el balón. Se levantó Asprilla, miren, para poner su cabeza y enviar el balón al fondo de la red. Uno de los goles más bonitos de cabeza que le hemos visto a Asprilla en toda su carrera futbolística. Después hizo de las suyas, un 8 cortico, llegó al área. Se van a soñar los españoles del Barcelona hoy con el Tino Asprilla y todo lo que les hizo en el partido en Newcastle. En el segundo tiempo, una vez más, tuvo que ser bajado para impedir que el equipo que todo el mundo da como favorito cada que juega una Copa de Europa. Y pudo hacer el cuarto, miren, lo sacó el arquero holandês. Uma opção de Asprilla. Público aplaudiéndolo. É o jogo do Faustino Asprilla, não é jogo de taça, não resulta em grandes coisas, mas Faustino Asprilla tem o seu lugar na história do Newcastle. E depois tem a chance de título, né? Esse Newcastle teve chance de título, é outro jogo que a gente destaca. A final da Copa da Inglaterra, né? A FA Cup, é a Copa da Liga Inglesa, né? Contra o Arsenal em 16 de maio de 1998. Newcastle contra Arsenal, vem o Arsenal. Seaman, o Marinheiro, Dixon, Keogh, Adams e Winterburn, Parlu, Vieira, Petit e Overmars, Anelka e Vré, que confesso que me passou batido a carreira do glorioso Vré, o técnico Arsène Wenger. Vamos baixar a ficha? Você acha que compensa? Né? Acho que compensa. Christopher Vré. Ele é de maio de 75, jogador da Libéria, tal qual o EA. Mas o dele é o Ré. Ele jogou no Arsenal, ganhou a Premier League e a FA Cup 97-98. 36 convocações pela Libéria, 11 gols, jogou a Copa Africana de Nações de 96. Era um striker, um famoso striker, um centroavante daqueles. O Newcastle nessa final de FA Cup: Shay Given, Pistone, Dabizas, Hallway, Pierce, Batley, Barton, Speed, Ketsbaya e Alan Shearer. Que loucura! O técnico era Kenny Dalglish. Você sabe onde nasceu o Ketsbaya? Não sei. Ele tá vivo, né? É um georgiano. Pô, louco. É um georgiano que foi contratado ali e, segundo o Wikipedia, só 2 vezes ele foi eleito jogador georgiano do ano, que eu considero um número baixo. Fracassão, né? Se o cara jogou no Newcastle, porra, se o cara do Newcastle não é o melhor georgiano do ano, depois viria Kaladze, né? Que aí monopolizou, né? Ele estourou, o prêmio de... todas as portas da casa do Kaladze são o segurador de porta, é o prêmio de georgiano do ano. Vamos ouvir o gol de Overmars. O Newcastle podia ter um título, a gente podia estar falando de um tempo que o Newcastle tinha pelo menos uma Copa da Inglaterra, mas não rolou, porque o Newcastle perdeu essa final de Copa da Inglaterra para o Arsenal. Vamos ouvir. Adams almost in too much of a hurry then, but Newcastle allowed him the extra time on the ball. Petit's pass, and it's Overmars. He's past Pistone! And Arsenal have taken the lead! Well, one Dutchman may be missing, but the other one is there. And already he's left his mark on the 1998 FA Cup final. Mark Overmars! Paul Durkin making sure that Rob Lee's got the required room. Davizas off the top of the crossbar. Well, Newcastle starting to look more menacing here. Gets by. Lee still. Aí o gol de Overmars, e enquanto o Paulo procura no Google a lista de jogadores georgianos do ano, quero o palmarés completo aí para saber para quem que ele perdeu, o nosso glorioso Ketsbaya.
eu decreto o fim aqui do Newcastle, dizendo que o fim desse de Newcastle, né, dizendo que o Dalglish caiu no comecinho da temporada 98-99 e foi substituído pelo Ruud Gullit, que estava naquela pira, né? Ele estava tentando mudar a história do futebol, sendo jogador e técnico ao mesmo tempo, né? Ele levou isso bem a sério lá no Chelsea, assumiu o Newcastle e o Newcastle foi 13º naquela Premier League, de novo, né? Repetiu a colocação e vice-campeão da FA Cup novamente. A melhor fase desde então, desde a partir do fim de 99, da temporada 98-99, foi um 4º lugar em 2000-2001, seguido por um 3º lugar em 2001-2002. Ou seja, estava ali em cima ainda, né? Em 2002-2003 terminou em 5º. Era um time ali de primeira página, às vezes de primeiríssima página, de pódio mesmo. Chegou até a ser, em 2003, semifinalista da Copa da UEFA. Um time que já não era mais os entertainers, mas era um time bastante competitivo. E o Newcastle acabou rebaixado em 2009. Voltou, caiu de novo em 2016, vem agora de 4 temporadas medíocres, né, meio de tabela, vai ressurgir com o mega investimento dos árabes. Se você está ouvindo esse programa em 2024, 25, 26, provavelmente já está enxergando isso que a gente nesse momento está só imaginando. O Newcastle que contratou Bruno Guimarães, Trippier, né, Chris Wood em janeiro de 22, a gente grava isso em fevereiro de 22, o Newcastle promete coisa grande daqui para frente. Paulo? A gente vai fechar com o botão por botão, que fazia tempo que não aparecia, mas como tem muito jogador aqui que talvez pouca gente conhece, eu mesmo confesso que vários desses caras ingleses citados aqui do Newcastle não me lembro, assim, eu tenho vagas lembranças. Eu peguei aqui uma lista do jornalista David Punton na revista The Mag em 2021, no ano passado. Ele fez um top 10 dos jogadores do Newcastle, que ele fez a lista dos entertainers dele. Quais são os 10 jogadores mais legais, mais divertidos, mais artistas, mais figuras aí que ele viu no Newcastle. Então, vou puxar aqui tipo um botão por botão, lembrando e traduzindo trechinhos do que ele escreveu. Ele começa com o goleiro, o Sniczek, e ele diz: por que não começar com o goleiro? Tinha algo nele que fazia aquela dancinha que rebolava quando o atacante vinha cara a cara, deixava a torcida em pé, mesmo parecendo um risco desnecessário. Ele achava uma figura, o goleiro tcheco, principalmente nesse momento de cara a cara com o atacante. Sobre Peter Beardsley, ele diz: era o melhor artista, um jogador com nível de visão, controle, habilidade, técnica que fazia pensar até que ele era um brasileiro que aprendeu a jogar em Copacabana. Ô, seu David, muito obrigado. A bola de ouro de Gary Lineker deve muito a ele. Isso aqui é uma referência à seleção inglesa, Gary Lineker, que foi seu companheiro de seleção, companheiro do Peter Beardsley. O Asprilla é o outro, Pauleta. 1996, neve pesada, aquele casaco de pele, a lenda chegou. Isso porque, aí grifo meu, né? As imagens da chegada do Asprilla são muito curiosas. E aí ele continua: ele parecia ainda melhor do que víamos no Calcio pela TV, jogando no Parma semanalmente. Ritmo, malandragem, habilidade, ele tinha tudo. Era um jogador que você queria ver. Foi querido pela torcida do Newcastle, portanto, o Faustino Asprilla. Andy Cole, abre aspas, Cole pode ter saído para o United de um jeito que nos surpreendeu, mas seus gols nos deram 2 anos e meio mágicos. Você sabia que ele ia marcar. Parte de mim ainda quer que ele nunca tivesse sido vendido, fecha aspas, pro nosso amigo. Essa deve inglês. doer, né, meu? Deve doer. Sair no meio do campeonato, né? Sair no meio do campeonato é dose. Ginola, grande talento futebolístico, um ala fantástico, com grande equilíbrio e habilidade. Nos fez sonhar e nos levou perto do título em 1996. O gol contra o United se destaca, mas procure o voleio
contra o Ferencváros. E aí eu separei, Leandro e a mim. Não vai dar pra ver o voleio, afinal trabalhamos numa rádio, né? Mas vai dar pra ouvir. É um golaço de fato. O nosso último sobe som. Vamos ouvir o gol dele contra o Ferencváros. Oh, he's dropped it again, the goalkeeper here, Ginola. And it's Ginola! What can you say about that? Ginola, que Luciano do Vale certamente chamava de Ginola. Alan Shearer, o penúltimo da nossa lista aqui. A lenda, gols de todos os ângulos contra todos os adversários, carregou o clube por alguns anos depois de recusar Ferguson, né? De alguma forma, isso vale pro orgulho do torcedor, né? Se o Cole aceitou o Ferguson, o Shearer de alguma forma recusou ir para lá, ficou com a camisa preta e branca. Era o centroavante mais procurado do mundo e optou por voltar para sua casa. Histórico, essa é a opinião do nosso amigo David, nosso colega David Panton. Vale também uma nota, essa é uma nota nossa, né? Não do David. Ele o Shearer, o maior artilheiro da história do clube, com 206 gols e maior artilheiro também da história da Premier League, com 260. Ninguém bateu o moço ainda. E para terminar, o Philippe Albert, ele diz, ele acabou com o Schmeichel, um gol de beleza tão sublime que parece que foi ontem. Chegou depois de chamar a atenção na Copa de 94 e ficamos impressionados. Sempre senti que ele nunca mais foi o mesmo depois de raspar o bigode, mas o seu esforço contra o United está na história. Ele faz referência ao 5º gol do 5-0, né? Aquele 5-0 sobre o United que a gente ouviu. O 5º gol é uma beleza de cavada do Philippe Albert. Bonitas, né? Bonitas as palavras, né? De um torcedor saudoso com o grande Newcastle, possivelmente o grande Newcastle que ele viu na vida. Fechamos então, Paulo Sérgio da Silva Júnior, sempre... Uma última nota? Uma última nota, por gentileza. Em 1994, em 1990 e 1997, o melhor jogador georgiano do ano foi Temuri Ketsbaia. Em 94 e 98 foi Shota Arveladze, que é o treinador aí do Hull City, né? E aí tem o 92, 93, enfim, nesse meio tempo ele não conseguiu, ele voltou a ser em 97, o Ketsbaia. Em 98 o Arveladze rouba de novo o trono e aí surge Kahaber Kaladze, que é o melhor georgiano em 2001, 2002, 2003, 2006. Ele emenda ali bolinhas para casa. É uma história, eu diria, tímida, né? Da Geórgia na contemporaneidade aí do futebol. São poucos grandes georgianos no futebol que a gente assiste mais aí nos últimos anos. Ketsbaia ou Arveladze? Ketsbaia. Perfeito. E registrar que por boa parte desse período o Newcastle usou uma camisa com uma marca de cerveja e gostamos disso, né? Times de futebol que são patrocinados por uma marca de cerveja é algo bem simpático. Hoje é proibido em quase todos os países, mas eu acho muito legal. Era a cerveja Newcastle Brown Ale, que eu não sei se era uma cerveja escura, se era uma cerveja amarga, mas eu sei que ela estava lá, na barriga do Ketsbaia e de muitos outros jogadores desse Newcastle. E já que a gente está falando e falou sobre um Newcastle que entretém as pessoas, acho que caía muito bem, de fato, um patrocínio de cerveja. Pauleta, estamos conversados ou não estamos conversados? Estamos, porque eu deixei gravando a conversa. E eu acho que patrocínio de cerveja vale para qualquer coisa. Não entendi porque você falou para camisa de futebol. Vale para o podcast. Vale. Se você também aí tem uma cervejaria, eu posso gravar com o boné da tua cervejaria, né? Por que não? Posso fazer uma selfie com o broche da tua cervejaria? Por que não? Invista no meu time de botão.
é melhor do que investir no Newcastle, né? É melhor do que comprar jogador pro Newcastle. Valeu, Leandro e a mim. Valeu! Até a próxima.